Físio, seja muito bem-vinda à live de aquecimento para a jornada Físio 10K, que vai acontecer dos dias 15 a 19 de janeiro. Eu sou Karen Martins, mentora de fisioterapeutas, e a missão é transformar fisioterapeutas comuns em fisioterapeutas de alto valor, que têm agenda estável, são referências e faturam 10 mil por mês. O tema da live de hoje é como ter uma agenda estável atendendo pacientes particulares. Nessa live de aquecimento, você vai aprender qual o conhecimento que te falta para manter ali uma agenda estável de pacientes particulares. E o porquê você tem tanta dificuldade em manter essa agenda com alta rotatividade de pacientes. E no evento Jornada Físio 10K, você vai aprender todo o passo a passo necessário para faturar 10 mil por mês, trabalhando apenas 4 horas por dia. Então, já garante a sua inscrição para o evento. Quando você, fisioterapeuta, pensa em ter uma agenda estável de pacientes particulares, você tem a alegria de aplicar todo o seu conhecimento, que tem sido um investimento de anos do jeitinho que você acredita ser melhor a cada paciente, usando sua linha de raciocínio. Além disso, tem um sonho envolvido de poder ganhar muito mais do que num trabalho do CLT, por exemplo, que tem um teto de ganho em torno de 2 a 4 mil por mês, trabalhando muitas horas por dia. Mas junto com isso, vem aquele friozinho na barriga que você sente todos os dias, todas as semanas, quiçá durante todo o ano, que é exatamente a dificuldade que você tem em manter essa agenda estável, atendendo com um fluxo de pacientes satisfatórios todos os dias, todas as semanas, com um fluxo de novos pacientes chegando e também com novos pacientes contratando o seu serviço, fazendo com que essa agenda se mantenha estável. E essa dificuldade de estabilizar a agenda, ela é percebida quando você olha para a agenda da semana e existem dias que você tem 0 pacientes. Existem dias que você bomba. Na outra semana, a mesma coisa. Isso acontece todos os dias, né? É uma montanha-russa de emoções, porque você não consegue ter previsibilidade de quanto vai entrar de dinheiro, quantos pacientes você irá atender naquele dia, naquela semana, se você vai conseguir pagar as contas em dia ou não, se vai ter um mínimo para sobreviver. É sempre aquele sufoco que te gera ansiedade, estresse, medo e insegurança. Ai, meu Deus, será que vai dar para pagar as contas esse mês? E para falarmos de agenda estável, é importante que você saiba a diferença de duas agendas, de ter uma agenda fechada de pacientes particulares e ter uma agenda lotada. A agenda lotada é o sonho dos fisioterapeutas comuns, porque esses profissionais querem a qualquer custo lotar a agenda de pacientes das 8 da manhã às 8 da noite. E vai encaixando sem limites, porque acreditam que atender muitos pacientes por dia é sinônimo de produtividade e alto faturamento. Mas é uma cilada, porque 97% desses profissionais cobram um preço injusto, abaixo do mercado, pelo serviço que oferece. E acabam por trabalhar muito e faturar praticamente nada, vivendo sempre com a corda no pescoço. Agora, a agenda fechada é o sonho dos fisioterapeutas de alto valor, porque eles estipulam uma média de atendimento de 4 a 5 horas por dia. Cobram um valor entre 200 e 300 a sessão. Usam parte da agenda para ter flexibilidade de horário e poder cuidar da sua saúde, estar com a sua família, fazer divulgação do seu trabalho, captação de pacientes e muito mais. Isso sim é uma agenda produtiva. E mais do que isso, né, de alto valor. É preciso que você entenda essa diferença de agenda para escolher qual fisioterapeuta você quer ser. A partir dessa decisão, tomar as medidas, então, para estabilizar a sua agenda. E os fisioterapeutas confundem muito isso, porque abrem a agenda das 8 da manhã às 8 da noite, deixa livre 100% para atendimentos dos pacientes, esperando lotar essa agenda e ainda se orgulham disso. Basta você olhar aí, ó, no Instagram dos seus amigos e ir lá eles dizendo: dia corrido por aqui, tá um sufoco, check, mais um dia lotado.
Que baita cilada, físio. Você mesma está se metendo nessa cilada. Eu mesma, no início da minha carreira, quando eu trabalhava sobre comissionamento, eu recebia R$ 13 por atendimento. Acreditava que eu só tinha um caminho para ganhar mais, que era encaixar cada vez mais pacientes, encaixar pacientes sem medida, sem hora para começar e sem hora para terminar. E nessa época eu atendia em uma clínica médica. A chegada de pacientes na minha agenda ela era altíssima, porque os médicos é que encaminhavam esses pacientes. Obviamente, eu trabalhava feito louca. Atendia das 8 da manhã às 9 da noite. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu vivia morta de canseira. Já acordava cansada para trabalhar, mas como tinha minha agenda cheia, eu tinha aquela falsa sensação de produtividade. Achava que meu dia rendia demais pela quantidade de pacientes que passavam pela minha agenda. E pior do que isso, eu ainda acreditava que eu ganhava super bem. Eu estava feliz com aquela situação. Nessa época eu tirava ali um faturamento de uns 4, 5 mil por mês, porque eu não enxergava outra situação na minha frente. Eu atendia pacientes classe A, somente pacientes particulares, em uma baita de uma estrutura. E eu não precisava me preocupar com absolutamente nada. Entrava, fazia o meu atendimento e ia embora. E com a agenda lotada, então, parecia tudo perfeito. Eu não via nada de errado nisso. Trabalhei anos no papel do fisioterapeuta comum, aceitando um recebimento baixo, injusto, de R$ 13 por sessão e uma quantidade de horas trabalhadas por dia sem limites, trabalhando na minha capacidade máxima de exaustão. E quando eu decidi trabalhar como um físio de alto valor, porque eu enxerguei que eu poderia faturar com um paciente, o que eu faturava com 10 pacientes, eu não tive dúvidas em escolher esse caminho. E foi sofrido até eu enxergar na minha prática clínica que o paciente particular, obrigatoriamente, ele passa pela jornada do paciente. Eu demorei anos para entender essa jornada, que vai acontecer e acontece em 4 fases. Esse paciente ele precisa se interessar pelo seu serviço, depois você precisa criar conexão com o problema dele para ele fazer agendamento, caso contrário ele não agenda com você. Na consulta ele deve entender as razões de se fazer um tratamento e comprar um plano de tratamento com você e por fim, estar satisfeito com o que você entrega e ser um propagador do seu serviço. Essas são as 4 fases. Só quando esse paciente passa por essas 4 etapas é que você consegue manter uma agenda estável, com alta rotatividade de pacientes. E os fisioterapeutas que desconhecem essa jornada sofrem demais com a instabilidade da agenda e responsabilizam a concorrência que cobra mais barato, a cidade pequena, porque os pacientes preferem buscar o serviço da saúde em outra cidade. Eles responsabilizam o preço. Ai, meu trabalho está caro demais, os pacientes não pagam por isso. Tudo se torna motivo do seu baixo desempenho, mas você não enxerga que isso é só o reflexo da falta de conhecimento de um método que mantém essa agenda estável, com previsibilidade de faturamento, independente se você mora numa cidade grande ou se você mora numa cidade pequena. Se o seu concorrente cobra mais barato ou se ele cobra mais caro que você, se você tem uma baita estrutura física ou não, se a situação das pessoas está difícil financeiramente. Porque a partir de um método, do meu método, você se conecta com os pacientes que têm interesse em se cuidar, em se tratar, em investir na sua saúde. E mais do que isso, você se conecta com os pacientes que valorizam e pagam um preço justo pelo serviço que você oferece. Físio, ter uma agenda estável de pacientes particulares é importante para que você consiga articular a sua vida de maneira segura, sabendo que o dinheiro vai entrar, que você vai conseguir pagar as suas contas em dia, você tem previsão de quanto vai entrar de dinheiro. Só que manter uma agenda estável vai muito além do financeiro, porque uma vez que você tem essa tranquilidade em relação às finanças, você consegue ter mais criatividade na parte da divulgação, se sente mais seguro para falar com o seu paciente e fazer a captação de pacientes. Não depende da decisão de apenas um único paciente que foi lá, se interessou pelo seu serviço e no fim das contas esse paciente nem respondeu mais. Aquilo não te dá essa ânsia do paciente ter que fechar.
Pensa quantas vezes isso já aconteceu com você. Você cheio de boletos para pagar, cheio de vontade para trabalhar, cheio de horário vago, sem pacientes, e quando alguém se interessa, não responde. Fica ali, aí você fica ali naquela expectativa desse paciente contratar o seu serviço e nada dessa criatura te responder. Até que você decide escrever novamente mais uma vez, esse paciente não responde. Aí você se sente mal, fica irritada, estressada, desanimada, acreditando que nada dá certo aí para você, mas dá certo para todo mundo. Isso vai virando um ciclo sem fim, vira uma bola de neve. Não dá para viver assim. Chega! Por isso é tão importante conhecer as 4 fases do paciente, onde é possível aplicar as estratégias de divulgação para gerar o interesse do seu potencial paciente, aplicar as estratégias de captação para converter um interessado em agendamento, além de ser assertivo na hora de elaborar e vender o seu serviço, quando o paciente chega dentro da sua sala. E, inclusive, esses são os pilares do método Escalando na Físio, onde eu ajudo fisioterapeutas a trabalharem baseado na jornada do paciente. Existe um passo a passo. E tem muitos fisioterapeutas que pensam que assistir vídeos com dicas na internet é o suficiente, que não precisam de um mentor, que não precisa de um direcionamento e que dá conta de fazer tudo sozinho. E sabe qual é o resultado disso? Você vai sentir na pele, na sua prática clínica, quando bate aquela frustração de estudar, estudar, estudar e não ver os resultados financeiros, de ter sede de trabalhar e não ter pacientes para aplicar o seu conhecimento. Ou você atende demais, mas ganha muito pouco, porque você não faz a menor ideia do que precisa fazer para agregar valor para o seu paciente, criar conexão, fazer ele enxergar quanto o seu trabalho é valioso. Muitas vezes você senta ali para estudar horas e acredita que desse estudo vem a resposta para as suas frustrações. Chega, inclusive, a cobrar mais barato de determinados pacientes porque se sente muito mal com o valor que você mesmo cobra. E assim, a vida do fisioterapeuta sem mentor, sem direcionamento. Físio, pensar positivo, fazer aqueles exercícios de visualizações do que você almeja no futuro, orar a Deus todos os dias para te colocar no caminho não é o suficiente. Você precisa de ação. Você precisa colocar a mão na massa, mas não basta ser apenas estudando anatomia. Você tem que colocar a mão na massa para colocar este conhecimento de anatomia de forma atrativa ao paciente. Caso contrário, todo o seu conhecimento será em vão. Você vai ficar exausto de tantas tentativas frustradas. Uma vez que você conhece as 4 fases da jornada do paciente, o caminho se torna simples e seguro. Te traz o conhecimento que você precisa para prosperar na fisioterapia e ser bem remunerado por isso, garantindo uma previsão de faturamento. Físio, se você emenda um curso técnico em outro, para refletir. Se você tem feito esses cursos com a intenção de conseguir mais pacientes, é por isso que você faz tanto curso técnico? Quando você está sem pacientes, você senta para revisar todas as técnicas, as matérias que você aprendeu nos últimos cursos, por exemplo, no curso de liberação miofascial que você fez, só que você não tem paciente para aplicar esse conhecimento na prática, você está desperdiçando o seu tempo usando esse conhecimento da maneira errada. Se você fica mandando várias mensagens para aquele paciente que perguntou quanto custa e ele não responde, está faltando técnica para converter esse paciente. Está faltando um passo a passo de maneira simples para trazer. Se você está cansado porque perde horas e às vezes dias para fazer postagens no Instagram e ninguém nunca se interessa, você está desperdiçando o seu tempo e o seu conhecimento e perdendo a oportunidade de muitas pessoas se conectarem com o seu serviço. Se você trava na hora que o paciente está ali na sua frente e não consegue vender um plano de tratamento a ele, mais uma vez você está desperdiçando anos dos investimentos que você fez em cursos, que você fez na sua carreira e não está conseguindo usar isso de maneira certa. Tudo isso por um simples motivo: falta apenas um conhecimento para você usar o máximo desse potencial que você tem, que você já possui, para então falar a língua do paciente,
para que você mapeie esses pacientes. Quais são as principais queixas e problemas que eles querem resolver? Como eles se comunicam? Falta você estudar esses pacientes a fundo. Inclusive, na fase 1 e 2, é que você, da jornada do paciente, que você cria conexão e faz esse paciente ter necessidade do seu produto, tomando a decisão de te mandar uma mensagem e agendar com você. E à medida que você entende mais o seu paciente, você melhora cada vez mais essa conversão. Então, a cada 10 pacientes, você de 6 passa a converter 8, passa a converter 10. Lembre-se que um físio de alto valor olha para esses questionamentos e toma uma decisão, porque sabe que é necessário agir, ter a capacidade de resolver problemas que estão bem ali na sua frente. Lembra da live de ontem? Só olhar e saber que existe um novo caminho, um caminho diferente, e não fazer nada com isso, não vai resolver o problema que você tem. Então, vamos recapitular o que vimos por aqui. Na live de hoje, você aprendeu que para manter uma agenda estável de pacientes particulares, uma agenda fechada, é importante definir se você quer ter uma agenda cheia ou uma agenda lotada. Definir uma agenda fechada ou uma agenda lotada. Definir se você quer ser um físio de alto valor ou um físio comum. E você aprendeu que só se estabiliza uma agenda percorrendo a jornada do Físio 10K, fazendo esses pacientes se interessarem pelo seu serviço, agendarem uma consulta, contratarem o seu serviço e se tornarem propagadores do seu trabalho, indicando para todo mundo que ele tiver contato. É assim que se estabiliza uma agenda de pacientes particulares e fatura acima de 10 mil por mês na fisioterapia. Físio, mas existe uma estratégia para que você capte pacientes particulares sem depender desse boca a boca. Isso eu te conto na próxima live, na live de amanhã. Então já coloca na agenda para não perder a live de amanhã, que vai ser um marco na sua carreira. E eu te vejo lá.